Hoje eu vou mostrar para vocês, vou explicar, eu inclusive desenhei na lousa a mecânica energética da depressão. Como é que eu posso reverter o meu processo de depressão em crescimento? Eu vou apresentar dois caminhos. Vocês vão entender como funciona a depressão. E a partir disso, vocês vão entender por que compreender a mecânica energética da depressão é o melhor jeito de sair dela. Muitos de vocês talvez não estejam familiarizados ainda com o significado do termo mecânica energética. E essas mecânicas eu comecei a sistematizar a partir dos meus estudos, das minhas práticas, mas principalmente a partir da linguagem da terapia vibracional, que é um dos campos de estudos que sustenta a minha pesquisa. E a linha que eu sigo é a linha da Vilma Bolsoni, que é a minha professora, que trouxe essa formação de terapia vibracional para o Brasil. E nessa formação ela ainda junta outras duas linhas, que é a do biocampo descrito pela Barbara Ann Brennan, que ela de fato via o campo energético das pessoas. Ela era uma cientista da NASA e ela trabalhava com partículas subatômicas. Então ela criou um sistema, ela criou tratamentos, protocolos, e eles todos se confirmavam pela experiência concreta de cura das pessoas. Muitos dos sistemas que ela usa de base já tinham sido descritos pelas medicinas orientais, milenares, vitalistas. E a Vilma Bolsoni também se formou no Instituto HeartMath, um instituto de pesquisa americano onde eles pesquisam o campo bioeletromagnético do coração e produzem uma série de dados e ferramentas vibracionais que são baseadas em respiração, em visualização, para intervir na frequência desse campo. A Vilma Bolsoni trouxe isso para o Brasil e começou implementando lá no Hospital Albert Einstein. E hoje, além da formação em terapia vibracional e vários outros projetos, ela também dá aula na Faculdade de Medicina da USP e montou o currículo de umas outras 13 faculdades de medicina nessa área das medicinas integrativas e terapias vibracionais. Eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que esse é um campo de estudos que está sendo investido, está sendo integrado aos sistemas tradicionais, porque é um campo sério de estudos. Quando eu falo campo de energia, então eu tô falando de um sistema que está sendo mapeado há milênios e cientificamente pesquisado há algum tempo. Então, voltando às mecânicas energéticas, o que é descrito por esses estudos é a existência de um campo de energia humano, o biocampo. Um campo bioeletromagnético, que pode ser medido, inclusive, de diversas formas. O Instituto HeartMath, como eu comentei, é especializado em medir o campo bioeletromagnético do coração. E hoje estão começando a surgir algumas tecnologias já capazes de medir o biocampo de alguma forma. A ciência está começando agora a conseguir tocar e ver essa dimensão da nossa vida. Então a gente estuda e fala sobre esse campo de energia e sobre as dinâmicas de como diferentes qualidades de energia que circulam por aqui e que interagem, né, como as emoções, os pensamentos, as sensações, todas as leis de funcionamento do que acontece nesse espaço aqui. É isso o que eu tô chamando de mecânicas energéticas. E a mecânica energética da depressão, na verdade, eu diria que é um mau uso de um conjunto de algumas mecânicas energéticas ao longo do tempo. E esse ao longo do tempo aqui é muito importante, porque eu só posso dizer que é um mau uso porque é ao longo do tempo. Como que isso aqui fica assim? Agora vamos entrar então no que é a depressão. Primeiro a gente olha porque a depressão fala energeticamente, né? Quando alguém chega no meu consultório e fala, eu tenho depressão, isso diz o quê sobre como tá o campo energético dessa pessoa, né? Vamos pensar na palavra depressão. Deprimir, o que significa isso? Não é a mesma coisa que estar triste. Estar triste é melhor, mais saudável, mais construtivo do que estar deprimido. Vocês já vão entender por quê. Deprimir vem da palavra em latim, né, para abaixar, para fazer descer, enterrar. É sinônimo também de diminuir, enfraquecer, atrofiar. Então a pessoa deprimida, ela tem o campo de energia dela diminuído. Foi acontecendo isso aqui com ela.
Então o campo energético da pessoa foi diminuindo cada vez mais, foi se enfraquecendo, foi perdendo estrutura, toda a energia do sistema foi minguando, se enterrando ao longo do tempo. Por quê? Tem que ter um motivo para isso acontecer. Voltamos nas palavras, né? Essa mesma pessoa que chega no consultório dizendo que tem depressão ou que é depressiva, de que forma ela segue narrando a história dela, né? As palavras já dizem muito sobre a configuração energética que tem ali. Então, geralmente, ela chega dizendo, primeiro, que vive muito isolada. Muitas vezes que está desempregada ou que tem dificuldade de estabelecer vínculos, que se sente sozinha, que se sente desanimada, que se sente um fracasso, sente muita culpa, paralisante a culpa, porque tem culpa na decisão de ir para qualquer lado. E diz também que não tem coragem para dar passos que ela julga que ela gostaria de dar na vida dela. Chega dizendo também que não sente muitas paixões na vida e que nem sabe o que deseja. E ela quer saber quem ela é. Então tem uma certa busca da própria identidade. E ao mesmo tempo tem um culto a si mesma. Como diz Elizabeth Roudinesco, né, num texto que chama A Derrota do Sujeito, que faz parte do livro Por que a Psicanálise? O que Elizabeth Roudinesco quer dizer com isso, né? Como que a pessoa pode ter um culto a si mesma se ela tá buscando quem ela é? Se ela nem sabe quem ela é? Se ela meio que odeia quem ela é, na verdade. Parece não fazer sentido, né? Mas olhem aqui no desenho. O que está acontecendo com essa pessoa? Com um campo de energia tão retraído, tão deprimido. Essa pessoa foi perdendo o quê? Superfície de contato com o mundo. A vida dela vai se estreitando ao ponto de que tudo que sobra para ela é ela mesma. As pessoas deprimidas perdem conexão com a vida, com os outros, com o fluxo de energia que vai para fora, ou seja, com a sua própria libido, com seus desejos, e ela começa a se concentrar apenas em si mesma. Quem sou eu? O que eu sou? Eu sinto vazio, uma solidão, eu não sou nada para a vida, a pessoa está se apequenando, e ela começou a perceber que todo mundo faz mal para ela. E aí ela foi escolhendo se isolar mais. Uma explicação que é: eu preciso olhar mais para mim mesma, eu não sei quem eu sou, eu vivo só o que os outros querem, então eu vou me isolar para ficar comigo mesmo e olhar para mim. Só que, gente, isso não faz sentido, porque você pode muito bem se relacionar com os outros e olhar para si mesmo, e estar consigo mesmo, e se encontrar nisso. É muito mais fácil se ver, inclusive, na relação do que se isolando. As relações são implacáveis em mostrar para nós mesmos quem a gente é. Mas a pessoa, na verdade, está se protegendo. E tudo bem se proteger. Porque se ela está aqui, ela está fragilizada mesmo. Não é o momento de ir para o fronte de uma relação com emoções fortes, né? O problema não é precisar se proteger. O problema, às vezes, é explicar o isolamento só pelo viés do eu preciso me encontrar sozinho. Você pode sim precisar de um momento com interações afetivas mais restritas, um momento que você está, às vezes, muito dedicado ao trabalho, uma outra construção importante da sua vida. E aí talvez você interaja com menos pessoas. Só aquelas mais próximas mesmo do seu cotidiano, né? Porque também não dá pra ficar sem relações afetivas. Isso adoece qualquer ser humano. A gente se nutre de relações afetivas. É um dos nossos lugares de nutrição, é uma das nossas necessidades, como comer, beber água, dormir, se nutrir de afetos. Tem uma epidemia de pessoas que chegam no consultório buscando o seguinte: como que eu faço para não me afetar mais com nada? Como que eu faço para me bastar? Para eu não precisar mais de ninguém? Pessoal, não existe isso. O principal centro emocional do nosso sistema é nutrido pelos afetos das nossas relações. O centro energético do nosso coração, ele se nutre das nossas relações afetivas. E esse é o centro que comanda o nosso sistema. Então você tem que estar em relação afetiva com algo.
Mesmo que esse algo não seja uma pessoa, que seja a construção do seu espaço profissional, que seja qualquer outro tipo de criação sua, seja um ambiente, uma atividade. Se você não estiver se relacionando afetivamente com nada, você não vai se ver. A gente só se vê na interação, a gente se encontra ali, naquilo de fora de nós que nos afeta. Sozinho, a gente fica se afetando com os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes a gente nem diferencia o que é fantasia do que é realidade nesse campo dos pensamentos aqui que tá sem energia, tá desestruturado, tá sem contorno, sem definição. Então você tem que admitir que tá se protegendo, não se buscando, tá se protegendo porque aquilo te afeta e te afeta muito. E você precisa poder respirar para poder pensar um caminho, né, para se buscar naquilo que te afeta, recuar para se recuperar, para ganhar um pouco de estrutura para poder voltar. Vocês percebem o quanto ter consciência disso faz diferença? Para a pessoa se olhar quando ela está aqui, compreender o que está acontecendo. Sem consciência disso, não dá tempo da pessoa enxergar e aproveitar esse momento para trabalhar em si mesma, porque de repente não tem mais energia. Algumas pessoas que chegam a esse lugar falam que elas se sentem como máquinas, apenas vivendo mais um dia. Elas vão retirando a energia delas das coisas e às vezes retiram tanto que entram numa apatia. Nem o próprio sistema mais possui fluxos de energia. E aí vai entrando numa fadiga, porque se não tem fluxo, vai caindo a vitalidade. E tudo isso vai acontecendo de forma integrada a um processo fisiológico do corpo. Os hormônios se alterando. Mas não é o processo fisiológico que vem antes. Na verdade, ele vem depois. Primeiro começa a acontecer energeticamente aos poucos, ao longo do tempo. Sendo que o ideal é que aconteça o quê? O que deveria estar acontecendo para não acontecer isso? Esse balanço aqui. Você tem que estar conectado consigo mesmo ao ponto de que você está sensível para esse primeiro grau de contração aqui. Porque se você está sensível o suficiente para perceber isso, você reage a isso para voltar. E outra coisa que deveria acontecer também é esse balanço aqui. O ideal é que não aconteça isso, mas sim isso e isso. Que é você ter um movimento de expansão, de engrandecimento, um momento que você tem um insight, que você faz algum movimento, que você cresceu, que você ganhou uma consciência. Que você pode, às vezes, estar mais assim, e outras vezes mais assim. E na média, você vai estar assim. E assim é ótimo. Isso é saúde. Declínio constante não é saúde. E não é o que acontece se você abandona o sistema. É o que acontece quando você está controlando demais o sistema. E controlando com a mente, submetendo o seu corpo aos seus processos emocionais e mentais e não atendendo a nenhuma necessidade dele. E aí, se chegou a esse ponto aqui, você não sai mais daqui sem ajuda médica, terapêutica e eu diria principalmente energética. Eu penso de forma crítica nos tipos de tratamento que existem para depressão, porque eu considero que eles são muito fragmentados. O mais comum é a depressão ser tratada como uma questão puramente mental, né? Ou pior, às vezes puramente fisiológica. O mais comum é a pessoa tratar apenas administrando remédios. Ou, que já é um pouco melhor, mas ainda muito pouco, que é remédios e psicoterapia. E o mais comum é as pessoas patinarem nisso durante muitos anos e não conseguirem sair disso ao ponto de que elas começam a naturalizar que elas são depressivas. Porque o remédio não vai fazer a pessoa parar de sucumbir a essa força aqui. O que ele faz é tornar isso aqui menos insuportável. É só isso que ele faz. A psicoterapia vai fazer você começar a voltar um pouco, mas não muito. Porque ela se restringe a um processo mental. E isso aqui não se restringe só à mente. Então, se você melhorar a sua mente, talvez você faça isso aqui. Mas isso aqui é muito pouco.
Aqui ainda não é saudável. Algumas pessoas se contentam com isso aqui. Mas aqui você tá sempre no limiar, tá vendo? De uma nova depressão grave. Uma outra coisa que às vezes faz parte do tratamento, mas ainda de forma muito fragmentada também, é o exercício físico, né? Todo mundo fala, os médicos falam, já é do senso comum que exercícios físicos contribuem de forma significativa para a melhora do quadro depressivo. Só que as pessoas acham que isso é só por causa de hormônios. Libera endorfina, serotonina e isso ajuda. Alteração hormonal é o que acontece por consequência do que acontece aqui, energeticamente. Então, quando você faz exercício, o que acontece aqui? Primeiro, você movimenta o corpo e você vai ficando mais forte. Você vai ficando com o corpo mais forte, mais estruturado. Isso te dá uma sensação de estar mais forte para enfrentar a vida. O corpo é análogo ao que está acontecendo aqui. Então, um corpo mais forte vai fazer você se sentir mais forte. Um corpo mais forte também vai ter um campo vital mais energizado, mais estruturado, maior. E isso vai contribuindo para a recuperação de espaço e estrutura nesse campo aqui. Então, sim, exercícios físicos são incríveis para o tratamento da depressão, mas não é só por causa de hormônios. Essa é uma visão simplista, fragmentada. Então é por isso que lidar com a depressão pela abordagem da terapia vibracional é poderoso, porque integra corpo físico, vital, emocional e mental. Então é por isso que as nossas sessões são feitas de conversa, porque sim, a palavra tem um papel muito importante no processo, mas também é feita de práticas para aprender a sentir, para aprender a ficar presente, para aprender a lidar com os pensamentos, para aprender a sentir amor, para mexer o corpo, além do tratamento energético, que é feito na maca. Então vamos falar desse processo de tratamento agora. Eu vou te explicar como a gente aborda a mecânica energética da depressão para começar a reverter o processo dela, de depressão para crescimento. Como diz o escritor Andrew Solomon, o oposto da depressão não é felicidade, mas vitalidade. Então a gente começa aqui a trabalhar a reconexão da pessoa com o próprio corpo. E aqui não estou falando só de alimentação, de sono, de exercícios. Tudo isso é muito importante, mas também estou falando de desejos, de prazer, de dor, de sensações, do desenvolvimento da percepção sensorial sutil. E aí a gente vai fazendo conversas, a gente fala sobre como é estar assim, mas fala também sobre desde quando é assim, por que ficou assim, né? Em paralelo, a pessoa vai contando a história dela e fala também sobre como tá esse corpo hoje, né? Que interações esse corpo tem tido, como ele tem se afetado. E aí depois a gente vai falar sobre como a pessoa se sente com ela mesma, sobre como ela se vê, se julga, se posiciona. Depois sobre as suas relações, como ela se afeta com elas, onde costuma doer com os outros. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando centro por centro de energia na maca, vai limpando, recarregando, reconstituindo estrutura. A gente reconstrói centros de energia, né? Por quê? Porque muitas vezes essa perda de energia é tão grave que os centros de energia, por falta de energia, acabaram perdendo estrutura. E aí, por mais que você coloque energia aqui, se não tiver estrutura, não vai manter. Então a gente vai reconstituindo energeticamente essa estrutura. E aí, essa estrutura reconstituída vai comportando também a reconstituição do campo de subjetividade da pessoa que foi perdido. Se não tem campo de energia, não tem campo subjetivo. O que isso significa? Às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar a narrar a história dela. Ela nem entende que esse quadro aqui tem a ver com a história dela. Ela perdeu a capacidade de significar, de simbolizar, de colocar em palavras, de narrar. Então, aos poucos, em sessão, a gente vai encontrando caminhos, a pessoa vai narrando, vai dando palavra, vai criando um espaço simbólico da vida dela, onde ela também se organiza. Aí um vai constituindo o outro, campo energético e campo subjetivo e corpo físico. Sentir, pensar e fazer um trabalho simbiótico
de alinhamento. E ao mesmo tempo, numa dimensão mais pedagógica do tratamento, a pessoa vai desenvolvendo a percepção sensorial sutil. Ela vai afinando a sensibilidade dela para começar a conseguir perceber o próprio campo de energia. Por quê? Porque senão ela não ganha autonomia com esse processo aqui. Ela fica muito dependente do terapeuta. Né? No começo ainda tem muita dependência do terapeuta, porque você vai lá na sessão, você tá aqui, eu vou começar a colocar você aqui, você vai se sentir melhor, vai lembrar um pouco de como é ter mais energia, mais equilíbrio, e aí vai voltar para cá. Eu vou colocar você aqui de novo e você vai voltar para cá. Só que toda vez que você estiver aqui, você vai aprender algo, vai perceber coisas, vai se desenvolver. E aí de repente você não vai voltar mais para cá, você vai voltar para cá. Então, ao longo do processo, a pessoa vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a percepção sensorial sutil do próprio campo, para começar a perceber por si só as mecânicas atuando e quando elas estão atuando, e também como ela pode usar essas mecânicas de forma consciente, ativa, não só reativa, né? Para criar outras possibilidades, outros caminhos energéticos aqui para ela, e aí ela vai ganhando autonomia. Por exemplo, né, eu estou falando de mecânicas que vocês podem entender como funcionam e fazer o uso delas, né? Eu vou dar o exemplo de duas mecânicas básicas que estão envolvidas em como a depressão se desenvolve. Uma é a mecânica da sensação de presença e a outra é a mecânica do sentir. Eu primeiro mostrei então para vocês a mecânica da depressão de forma mais macro, basicamente essa perda de energia no campo ao longo do tempo e a expressão que isso tem na vida da pessoa, né? O isolamento, a fadiga, a falta de desejos. E agora eu vou explicar mecânicas do funcionamento mais micro desse sistema aqui, que estão envolvidas na criação desse processo macro aqui. Então a gente vai falar, por exemplo, do mau uso da mecânica do sentir ao longo do tempo. Que mau uso é esse? Bom, quando a gente é inundado por uma onda emocional, o que pode ocorrer por uma interação com algo externo, né, a nós, ou por uma interação com algo interno também. Por exemplo, um pensamento ou uma fantasia pode disparar uma onda emocional. E quando essa onda começa, ela começa assim, né? Como uma onda mesmo aos poucos. E nós temos duas opções para lidar com isso. Duas possibilidades mecânicas. Uma é sentir, deixar essa onda passar. É uma onda de energia, com uma carga alta que passa pelo nosso corpo, exige uma descarga, né? Que muitas vezes é um choro ou alguma outra contorção ou explosão corporal, né? Mesmo quando a gente está falando de uma emoção boa, um movimento corporal de surpresa, de alegria, por exemplo. Então, a gente pode deixar essa onda vir, passar, sentir essa carga e todas as suas qualidades, né? Ou a gente pode não sentir e desviar a energia dessa carga para outro processo mais controlado, mais dosado, menos intenso, como os processos de pensamento. Então, basicamente, o nosso sistema opta nesse momento. Eu não vou sentir e lidar com essa carga, eu vou desviar ela para um lugar mais controlável para mim, eu vou pensar sobre isso. Então a gente está falando sobre uma forma de usar a mecânica do sentir, né? A gente desviar a energia de uma emoção para os pensamentos, para evitar senti-la. E sabe quando que acontece esse desvio? O momento em que acontece esse desvio, a gente desvia quando vem o pensamento, muitas vezes inconsciente, que julga e fala: eu não deveria estar sentindo isso tem muito poder sobre mim, eu não deveria ser tão vulnerável, é humilhante para mim liberar essa carga gigante de emoção e mostrar a minha vulnerabilidade. Eu vou ficar mais vulnerável ainda se isso acontecer, eu preciso me proteger. E aí aciona um alarme, se instalam algumas defesas. Geralmente envolve um mau uso de alguma mecânica sutil. Um mau uso da mecânica da sensação de presença, por exemplo, que seria, diante de uma situação difícil que te mobiliza muita carga de afeto, você reagir retirando a sua presença daquela sensação. As dores emocionais são muito mais suscetíveis a isso do que as dores no corpo. As dores no corpo, às vezes, são implacáveis em chamar e exigir a nossa atenção, mas uma dor emocional não. Ela é muito mais sutil, ela dói igual,
mas pela própria natureza sutil dela, a gente consegue desviar a nossa atenção daquilo. Fingir que aquilo não está acontecendo. E aí, se ela precisa muito ser cuidada, se ela é grande para você ali, tem uma carga grande de afeto, ela vai tentar se apresentar de outra forma, de uma que você se sinta mais confortável em ver. Às vezes é uma questão do corpo, às vezes é um padrão de relacionamento. Quantas vezes você já não fingiu que algo não estava acontecendo dentro de você, né? Ou pelo menos tentou, né? A mesma lógica pode ocorrer inversamente, para também acabar criando uma depressão, mas vindo de um lugar completamente diverso, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Ao invés de uma perda de energia que veio pela desconexão do campo emocional como padrão de defesa, imaginem uma perda de vitalidade tão grande como a de um burnout, por exemplo. Burnout não é uma energia que vai se atrofiando, né? É uma energia que, pelo contrário, foi tanto para fora, na verdade, que ela se esgotou. Só que aí dá uma pane no sistema, óbvio, por uso excessivo, por também ter desviado a energia do sentir para o fazer dessa vez. Quando isso ocorre com uma pessoa, geralmente está associado a um estado depressivo também, porque, gente, não tem energia aqui para processar novos estímulos. Um sistema exaurido em vitalidade não tem espaço para sentir emoções. Emoções podem ter cargas altas, né? São grandes, precisam de espaço. Então, por burnout, a pessoa também pode ter uma depressão do campo emocional dela. Histórias diferentes, usos diferentes das mecânicas, formas diferentes de não sentir. Uma é defesa por desinvestimento e a outra é por investimento incessante. Então, o que a Barbara Brennan descreve como depressão, como estado depressivo, é o seguinte: a sensação que experimentamos quando nossa energia está muito baixa e perdemos a esperança de ter aquilo que queremos do jeito que queremos. Ah, mas é lógico que a gente não pode ter tudo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, o tempo todo. Exato. Esse é o princípio básico de um ser humano, que você ouviu muitas vezes dos seus pais, que as crianças precisam ouvir muitas vezes, porque elas não se dão conta disso, de que isso não é possível. Mas qual é o problema, então? O problema, a Barbara Brennan diz, é que tentamos fingir que não nos importamos. Porque, poxa, não é para todo mundo assim, não é isso que é ser maduro, saber que não dá para ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer, então eu não deveria me importar com isso. Embora a verdade seja diferente, ela completa. Você se importa. Você se importa que as coisas não sejam do jeito que você queria. E isso te deixa triste. Estamos tristes, mas não queremos expressar a tristeza, ela continua. Entramos num estado de melancolia e não queremos agir na companhia dos outros. Do ponto de vista do campo de energia humano, depressão significa reduzir o seu fluxo de energia através do seu campo de vida. Então, quando a gente pensa em depressão, geralmente a gente pensa em sentimentos deprimidos. A pessoa para de sentir. É isso o que faz o sistema ter uma queda contínua de energia. Então a coisa começa no campo emocional dessa pessoa. Tudo dói muito. E o sistema dela descobriu um caminho melhor, mais eficiente, que é separar ela da dor dela. Mais eficiente a curto prazo, no momento presente. Ou seja, funciona perfeitamente como mecânica micro. Lembra que eu falei? Essa mecânica não é o problema, mas dentro de uma perspectiva macro do seu desenvolvimento, isso aqui é o contrário de eficiente. Se for utilizado sem consciência ao longo do tempo, acaba sendo um bloqueio, na verdade. Isso é a depressão. Entendem a importância da pessoa desenvolver a percepção sensorial sutil aqui, para ela poder reagir mais rápido a uma configuração que está se formando, porque ela percebe antes. Simplesmente por isso. Se você desenvolveu minimamente sua percepção sensorial sutil, essa mudança aqui se torna notável para você. E você reage
porque incomoda. E você ainda tem bastante energia para reagir aqui. Esse é o melhor momento de reagir, antes de se materializar, antes de virar uma questão fisiológica, antes de se tornar uma doença, uma mudança brusca na materialidade da sua vida. Você age antes e cuida e recupera, desenvolvendo essas capacidades, e qualquer um pode desenvolver, tá? Existem caminhos, técnicas, práticas para isso. É como desenvolver uma habilidade como qualquer outra, como tocar um instrumento, como dirigir um carro, como aprender uma nova língua. Se você desenvolve essa percepção, você vai conseguir enxergar isso no seu dia a dia e vai poder prevenir, vai poder transformar seu desenvolvimento num processo de crescimento, não só de cura. Então, Mari, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso reverter o meu processo de depressão em crescimento? Você pode me ajudar com isso? Se você quer me convidar a participar do seu processo, porque é isso, você já está num processo, você tem um processo, ele está acontecendo. Mas se você quer que eu traga para ele o meu olhar, o meu sistema de pensamento, o meu método, eu vou apresentar 2 caminhos para você poder me convidar a caminhar com você. Primeiro, existe o Muda. O Muda é um processo organizado numa trilha de aprendizagem e desenvolvimento dentro de uma plataforma própria nossa. Lá você vai aprender sobre o campo de energia, vai aprender a desenvolver a sua percepção sensorial sutil, ou seja, vai aprender a sentir, aprender a estabelecer sua sensação de presença, aprender o sentido do amor, vai aprender a mapear os seus sistemas de defesa e, além disso, vai também colocar em palavras a sua história, começar a criar um espaço na sua vida para reconstituir esse seu campo simbólico e energético através de diversos exercícios e práticas. Na página do Muda ali tem a primeira aula gratuita e também o link para você já se inscrever se você quiser. Bom, o segundo caminho é o meu atendimento individual. Eu indico para quem está muito fragilizado, precisando, antes de tudo, de um acolhimento muito próximo e de criar uma base, uma estrutura energética para poder mergulhar mais fundo no próprio desenvolvimento, ou para quem tem disponibilidade de tempo, de investimento para fazer o processo mais aprofundado e acompanhado possível. Todas as opções, você com certeza vai estar no caminho de reconexão consigo mesmo e de reconexão com seu desenvolvimento e crescimento. Então, aqui na descrição você vai encontrar links para os 2 caminhos que você pode me achar. E é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Você pode rever esse vídeo sempre que precisar e compartilhar com quem precisa, porque ter consciência e ter esperança, saber que é possível sair disso aqui e é possível para qualquer pessoa, já é o primeiro passo.